De Deus, Reverendo Renato. O Reverendo Renato tem conduzido uma série de mensagens em que ele aborda a cura para a alma. Essa é a terceira parte dessa mensagem. Se fosse uma mensagem única, daria muito tempo, então ele partilhou. São 3 partes, pastor? São 3 partes. Reverendo, por favor. Feche seus olhos, nós vamos orar, entregando esse momento nas mãos de Deus. Senhor, ainda na Tua presença, nós colocamos em Tuas mãos a vida do pastor Renato. Tu sabes, Senhor, o quanto este homem trabalha para edificar a casa, ó Pai, para guiar o rebanho que Tu colocaste sob a responsabilidade dele, Senhor. Uma enorme responsabilidade que poucos podem assumir, poucos têm preparo, Senhor, para isso. Nós te agradecemos, ó Pai, porque Tu escolheste o pastor Renato para estar à frente do rebanho e pedimos a Tua mão sobre ele neste momento, que ele traga aos nossos corações o que precisamos ouvir, Senhor, não aquilo que gostaríamos de ouvir, não aquilo que faria o nosso coração se alegrar, mas sim o que precisamos ouvir para estarmos em conformidade com a Tua palavra, Pai. Abençoe o Senhor, nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Isso aqui eu posso tirar. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Nós temos a alegria de estar na casa do Senhor num dia tão especial, intensivo. Hoje pela manhã tivemos 2 assembleias extraordinárias. A primeira para a reforma do estatuto da nossa igreja, incluindo a nova sede, da qual nós temos já a escritura, graças a Deus por isso. E podemos dizer que é nossa. Canaã agora nos pertence de fato. Louvado seja Deus por isso. Na segunda assembleia, tive o prazer de ser eleito pela assembleia para mais de 2 anos aqui de trabalho com os irmãos. Eu gostaria de louvar a Deus por essa oportunidade. Esse sonho que se realiza em nosso coração, sonho que já vai se desenvolvendo há alguns meses de continuar o trabalho com os irmãos. Pelo menos por mais de 2 anos é o que Deus colocou em nosso coração, o coração do conselho, e a assembleia da igreja entendeu e aprovou. Então, gostaria de louvar a Deus por isso, louvar a Deus pela confiança desse conselho, na pessoa do presbítero Plínio, que conduziu a assembleia, os presbíteros que aqui estiveram e que nos apoiaram e têm nos apoiado, com quem nós temos um relacionamento transparente, amistoso, pacífico. Isso facilita que nós trabalhemos como pastor numa igreja. Eu quero louvar a Deus também pela assembleia que nos aprovou aqui e nos elegeu. Que Deus nos abençoe. Eu não vou prometer aos irmãos aqui a perfeição nesses próximos 2 anos de trabalho. Vamos completar ao longo da nossa trajetória com essa igreja, contando 2018, 3 anos e meio de trabalho com os irmãos. Eu não vou prometer aos irmãos perfeição, mas o que eu posso prometer aos irmãos é que nós faremos o melhor que nós pudermos como pastor para que essa igreja cumpra a sua missão. Isso nós faremos, como temos feito até esse momento. Faremos tudo com excelência, para a glória de Deus. E por que nós faremos isso? Nós faremos isso porque nós fomos chamados para isso, como pastor, e eu tenho certeza que Deus nos trouxe aqui para essa igreja e está confirmando através desse processo a nossa permanência nos próximos 2 anos. Então, orem por nós, oraremos por vocês, e saibam que o pastor Renato ama essa igreja. Posso dizer que foi amor à primeira vista, desde 2018. Que nós desenvolvemos esse amor e agora se conclui também com essa eleição. Que Deus nos abençoe nessa jornada e eu conto com vocês para estarmos juntos nos próximos 2 anos. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 4. Leremos 2 versículos, versículos 8 e 9. Filipenses 4, 8 e 9. Nessa nossa série, que se encerra hoje,
cura para a alma. Nós vamos observar o que Deus tem a nos dizer nesses 2 versículos. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Aleluia. Amados, certamente os irmãos já ouviram uma frase que diz: você é o que você come, falando a respeito da alimentação saudável. Certamente já ouviu. E pensando nisso, há poucos dias atrás, estávamos eu e a Juliana tentando convencer a nossa sobrinha, Malu, de 6 anos, a comer legumes. Uma tarefa bem difícil, apesar dela ser bem disciplinada. E a tática que a Juliana usou foi cortar os legumes bem pequenininhos, para que a Malu pudesse experimentar, pelo menos, aqueles legumes. E enquanto ela fazia isso, eu dava um sermão de como aquilo seria bom para a saúde dela. Então, a equipe estava montada ali. Não funcionou bem, mas nós não desistimos ainda. Nos próximos encontros, nas cenas dos próximos episódios, tentaremos novamente convencê-la a comer legumes. O fato é que aquilo que é realidade na nossa vida material, como esse ditado, também acontece na nossa vida espiritual. Nós somos espiritualmente aquilo que nós pensamos. Se você tem pensamentos bons, certamente você terá um coração saudável. Eis a razão pela qual muitos de nós, às vezes, enfermamos. Ficamos doentes mesmo, angustiados, ansiosos, depressivos, porque permitimos que alguns pensamentos malignos, pessimistas, entrem na nossa mente, se alojem e permaneçam ali. Ou seja, estamos nos alimentando continuamente de pensamentos ruins. E a mente humana é algo extraordinário, irmãos. Para você ter uma ideia, são necessários 82.944 processadores de computadores para 40 minutos, em 40 minutos, reproduzirem os pensamentos humanos de 1 segundo. A mente humana é capaz de produzir cerca de 70.000 pensamentos num só dia. E na era da tecnologia, a nossa mente recebe cerca de 5.000 ads, aquelas propagandas de internet, por dia. Ou seja, nós somos profundamente bombardeados por informações o tempo todo nessa máquina extraordinária, insubstituível que é a mente humana. O ser humano ainda não produziu nada parecido. E eu acredito que não vai produzir, porque o grande design inteligente, que é o Senhor, criou essa mente. A mente é tão extraordinária que ela pode nos iludir, se nós não tomarmos cuidado. Esse é o grande perigo. Nós estamos suscetíveis a ilusões, a enganos da mente. Eu gostaria de fazer com você uma experiência. Você vai ser um voluntário nessa experiência aqui, para demonstrarmos como a mente age e como ela acredita em toda a informação que chega a ela. Toda a informação que chegar à sua mente chega como verdade a princípio, e ela vai processar essa informação. Então, eu gostaria de te convidar para participar aí como voluntário, fechando seus olhos. Se você desejar, se você não desejar, não tem problema. Feche seus olhos por alguns segundos. Eu gostaria que você respirasse fundo primeiro. Respira bem fundo. Fecha os olhos e respira bem fundo. Não uma sessão terapêutica, mas apenas uma demonstração que nós vamos fazer aqui. Ao respirar fundo, agora você vai imaginar que você está caminhando num sítio e se aproximando de um pomar de limões, pés de limões. Pode ser galego, pode ser o que for aí da sua preferência. Não abra os olhos ainda. Então você se aproxima de uma árvore cheia de limões. Você vai tocar nesses limões, vai escolher um do seu agrado, vai remover esse limão bem devagar,
continua respirando, vai pegar esse limão e vai levar até o seu nariz, vai cheirar esse limão. Pode fazer isso mesmo aí, com os olhos fechados, simbolizando que você está cheirando o limão. Depois de cheirar o limão, você tem uma faca consigo e você vai pegar essa faca e vai cortar o limão no meio. Partir o limão no meio, vai pegar uma das bandas do limão, vai levar até a boca e vai dar uma dentada no limão. Pode abrir os olhos. Quem conseguiu sentir o gosto do limão? Levanta a mão aí. Ninguém sentiu? 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 Se você fez direitinho, você sentiu o gosto do limão. Não era o galego, era outro. Isso demonstra que, mesmo que a informação seja falsa, ela seja surreal, o seu cérebro acredita e processa ela como real. É por isso que o apóstolo Paulo aqui, nesse texto de Filipenses 4, é um texto que inclusive ele está encerrando aquela instrução à igreja de Filipos, um texto que reflete a preocupação dele com aquela igreja, para a qual ele tinha uma gratidão imensa. Se você olhar aí o versículo 10, ele diz: alegrei-me sobremaneira, porque aquela igreja tinha enviado para ele uma oferta, estando ele na prisão. E se você olhar aí o versículo 18, você vai ver o emissário dessa oferta, né? Recebi de tudo e tenho abundância, estou suprido de tudo, desde que Epafrodito, que foi o emissário dessa oferta financeira ao apóstolo Paulo. Veja como é importante a igreja tratar bem dessa questão que foi abordada aqui na liturgia, que são os nossos dízimos, as nossas ofertas. O apóstolo Paulo aqui necessitava de um socorro, estava na prisão, injustamente por pregar o evangelho, e recebe a oferta dessa igreja, ele é grato por isso. Então essa é a carta chamada carta da gratidão, alegria. E aí, aqui no capítulo 4, o apóstolo Paulo está preocupado em encerrar essa carta dando recomendações importantes para aqueles crentes de Filipos. Lembremos também que essa igreja nasce na casa de uma mulher missionária, Lídia. Ela se converte com ela toda a casa e a partir daquela conversão vai surgir essa igreja. E aí dos versículos 1 a 6 do capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dar 6 recomendações. De 1 a 6, 6 recomendações práticas que têm a ver com o que nós fazemos. Ações práticas nossas para termos a paz de Deus, que está aí no versículo 7. Para a igreja ter paz, para nós termos paz de espírito, para termos uma mente saudável. Ele vai dar aqui 6 orientações práticas. Quais são essas orientações? Nós devemos permanecer, versículo 1, permanecer firmes no Senhor, estar firmes no Senhor. No versículo 2, nós vemos que precisamos andar concordemente, em harmonia, concordando. E havia uma intriga ali, uma contenda que surgiu entre duas irmãs, Evódia e Síntique. Então, quando na igreja surgia aí alguma dissensão, alguma discórdia entre irmãos e irmãs, isso é completamente natural na igreja. Porque a igreja é chamada de quê? Da família de Deus. E na sua família, por exemplo, tem confusão, tem discórdia, tem dissensão? Está rindo, Marcelo? Com certeza. Nós discordamos, temos dissensões com nossos pais, irmãos, filhos, e assim por diante. Então, a igreja como família de Deus, ela terá também esses momentos. E aí o apóstolo Paulo está preocupado em tratar isso, são irmãs valorosas. Então, elas têm que andar concordemente, os irmãos têm que ajudá-las nesse processo, para andar dessa forma. Aí no versículo 4 ele diz: alegrai-vos. Uma outra recomendação: alegrai-vos sempre no Senhor, mesmo na perseguição. Lembremos que o apóstolo Paulo está aprisionado, está no cárcere, está preso, não é? Por mais confortável que seja a prisão, porque ele era cidadão romano, ele está preso, ele não pode ir e vir, ele não tem liberdade. Mas ele diz: alegrai-vos, Senhor. E no versículo 6 tem 2 recomendações práticas: não andeis ansiosos e orai. Então, em vez de vocês ficarem ansiosos, vocês orem. Aqui temos um bom antídoto para a ansiedade que acomete os nossos corações. Então, aí dos versículos 1 a 6, nós temos 6 atitudes práticas. Mas nós vamos focar hoje nos versículos 8 e 9, que dizem respeito ao que pensamos, não ao que fazemos, ao que pensamos.
ou no que nós devemos pensar. E aí, para a nossa reflexão, nesse encerramento dessa série de sermões sobre a cura da alma, nós vamos refletir exatamente sobre o controle da mente para a cura da alma. Como é que nós podemos, de fato, controlar nossa mente para que ela receba inputs, para que ela receba informações, para que ela se dedique às coisas boas, agradáveis. E a lista que nós temos aqui de mais 6 recomendações do apóstolo Paulo, veja, 6 recomendações práticas de ações e 6 recomendações de pensamentos, de virtudes, que nós devemos estar envolvidos aqui no versículo 8. Ou seja, como é que nós vamos, de fato, ter essa mente disciplinada, capaz de não ser enganada por limões, por coisas falsas, ilusórias, mas uma mente saudável que vai, obviamente, produzir uma vida emocional, espiritual, saudável. Olhando aí para o versículo 8, nós temos então 6 recomendações sobre o que pensar, no que nós devemos nos concentrar. A ideia aqui de pensar significa passar tempo, ou seja, investir o tempo nisso, gastar tempo nisso, meditar nisso, são traduções possíveis. No que é que nós temos que nos concentrar numa era tão difícil, de tanta informação, de tanta coisa ruim, de tanto lixo que chega até nós, tanta coisa que não presta. O apóstolo Paulo vai dizer aqui 6 virtudes. Essas 6 virtudes não precisam aqui ser definidas por nós. Elas são bem claras. Os irmãos, aqui pela tradução que está na versão revista atualizada, já conseguem entender bem o conceito dessas 6 virtudes. O mais importante aqui que nós devemos guardar é que uma virtude produz a outra. Esse talvez tenha sido o objetivo do apóstolo Paulo em enumerar essas 6 virtudes. Então, aqui no ensino, por exemplo, nós temos que pensar naquilo que é verdadeiro. A verdade produz o que é respeitável. Lembremos que o próprio Deus é a verdade, o próprio Cristo é a verdade. Então, se você se concentra naquilo ou pratica aquilo que é verdadeiro, aquilo se torna respeitável. Aquilo que é respeitável se torna justo. Terceira qualidade. Aquilo que é justo se torna puro. A palavra puro aqui é a ideia de santidade, ou seja, aquilo que foi purificado pelo Senhor, santificado, separado da iniquidade e do pecado. Aquilo que é puro se torna amável, agradável, louvável. Aquilo que é amável se torna de boa fama ou de boa reputação. Então, a ideia é que nós devemos nos concentrar, trabalhar nossa mente, focar nossa mente nesses 6 aspectos, nessas 6 virtudes, em vez de permitir que a nossa mente seja bombardeada, foque, se concentre em coisas ruins. Facilmente a nossa mente pode ser distraída por coisas ruins. Facilmente a nossa mente pode se desviar para pensamentos que tentam invadir a nossa mente, seja por meios externos ou através do nosso coração, das nossas imaginações. E aí nós lembramos de alguns textos bíblicos que vão falar isso. Quando você olha Jeremias 17:9, a palavra diz: enganoso é o coração e tremendamente corrupto, quem o conhecerá? Quando você vai até Marcos, capítulo 7, Jesus vai tratar do coração, e ele vai dizer que o que contamina o homem é o que sai do coração. No mesmo texto, Jesus vai dizer que o que está no coração é todo tipo de iniquidade, todo tipo de pecado, todo tipo de impureza que está no coração do homem. Então veja que no nosso coração, por conta do pecado, há uma produção constante que precisa ser combatida
de pensamentos malignos, de tendências malignas. É a batalha da carne contra o espírito. Em Romanos capítulo 8, versículo 6, o apóstolo Paulo vai dizer que o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do espírito dá para a vida, mostrando bem essa batalha, essa luta que nós vivemos. Provérbios também, capítulo 4, vai dizer que nós devemos tomar conta, cuidado do nosso coração. E a ideia aí é governar o nosso coração. Veja que interessante é que essa responsabilidade de governar o coração, ou governar a mente e coração na Bíblia são sinônimos. Governar a mente ou governar o coração cabe a nós. Você pode orar e pedir a Deus forças para você governar a sua mente, seu coração? Pode e deve. Até porque, em 2 Coríntios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer que nós devemos manter a nossa mente cativa a Cristo Jesus. Levar a nossa mente cativa a Cristo Jesus. É como se a nossa mente fosse um prisioneiro algemado e você conduz esse prisioneiro ao juiz, que é Jesus Cristo. A ideia é essa aí, no texto. A ideia é linda, inclusive, extraordinária. Então veja que você tem que ter o domínio sobre os seus pensamentos. Cabe a você fazer isso. Isso é um processo na Bíblia chamado de santidade. Cabe a você desenvolver esse processo. Quem é que te dá o desejo? Quem é que provoca? Quem é que te fortalece para praticar a santidade? É o Senhor, mas você tem a sua parte nesse processo. Você que escolhe assistir aquele filme com linguagem inapropriada, com cenas de violência, com cenas sexuais, pornográficas, ou não. Você que escolhe ouvir aquele funk terrível, ou ouvir um hino sagrado, dedicado ao Senhor, ou uma bela poesia. Você que escolhe escolher um livro que vai te edificar, ler um livro que vai te edificar, que vai te fazer crescer em todos os aspectos como ser humano, ou ler uma fantasia que de nada vai adiantar para a sua vida espiritual, material, profissional. Você que vai escolher suas amizades, com quem você vai andar. E diga-me com quem andas que eu direi quem és, dizia meu antigo diretor da escola, na infância. Então, cabe a você ter esse controle da mente. Por isso que a primeira orientação que nós recebemos aqui é pensar positivamente. Nós temos que nos concentrar em ter pensamentos que agradam a Deus. E agradando a Deus, nós teremos um coração saudável, uma vida saudável. Um outro aspecto que nós vemos aqui, uma outra orientação do apóstolo Paulo, está no versículo 9, é um aspecto prático sobre o que pensar. No versículo 9, o apóstolo Paulo vai nos desafiar a praticar o que ele ensinou, o que ele testemunhou, o que ele está repassando para a igreja, o que ele está repassando para nós. Porque você pode muito bem aprender uma lição, entender um sermão ou um estudo e não praticar aquilo. Você pode entender perfeitamente o que eu estou pregando agora e não aceitar, por exemplo. Você pode dizer, entendi perfeitamente, mas não serve para mim. Eu não concordo, eu não quero praticar. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 9 é que o que você aprendeu, o que você recebeu, o que você ouviu, o que você viu em mim, como testemunha dos sofrimentos de Cristo Jesus, isso praticai. O que é que o apóstolo Tiago vai nos dizer na sua epístola a respeito da fé? Que a fé sem obras está morta. Então, um segundo aspecto que nós vemos aqui é que nós precisamos praticar isso. Colocar em prática o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui no versículo 8. Nós já sabemos que temos que pensar positivamente. Temos que pensar naquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama. Essas coisas que têm louvor, que são agradáveis a Deus, devem ocupar o nosso pensamento. E nós temos que colocar isso em prática, de como nós podemos pensar.
e como nós podemos trabalhar a nossa mente para pensar positivamente as coisas que agradam a Deus. Quero trazer aqui para vocês e compartilhar algumas experiências. Eu sei que algumas delas não são novidades para os cristãos mais experientes. Todavia, essas coisas que não são novidade, muitas vezes são menosprezadas por nós, deixadas de lado, nós não praticamos. Primeira delas que eu quero deixar com vocês, para nós controlarmos o nosso pensamento. Em primeiro lugar, bem cedo, levante-se para buscar ao Senhor. Pastor, já sei disso, você já falou disso. Eu aprendi isso desde criança. Já me disseram isso. Mas você pratica isso? Esse é o desafio aqui do versículo 9. O que você aprendeu, o que você ouviu, o que você recebeu, o que você vê em mim, diz o apóstolo Paulo, isso praticai. Então, se você quer começar o dia bem, já se livrando de pensamentos negativos, de má influência, de lixo tóxico, da informação, você precisa buscar o Senhor. Logo de manhã, buscar o Senhor. Buscar o Senhor em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas o que a gente faz? A gente já acorda atrasado, com pressa, já olhando o celular, e já despertou para nos acordar contra a nossa vontade, e já olhamos ali as mensagens de WhatsApp, já olhamos as redes sociais, quem nos curtiu, quem não curtiu, o que está rolando, o que está acontecendo. E já somos bombardeados com informações negativas logo cedo, pela manhã. Já ficamos nervosos, agitados, ansiosos, já queremos responder uma mensagem. A nossa agenda está apertada, não é assim, Renato? A nossa agenda está apertada, o patrão mandou uma mensagem. E o nosso coração já começa a se contaminar quando deveria se descontaminar logo de manhã. Nós devemos pensar o seguinte: até os anos 1400, muitas pessoas não tinham a habilidade de ler, não sabiam ler, e liam por pergaminhos, escritas por elas mesmas. Depois de 1400 veio a imprensa, aí começou a se ler a Bíblia. A Reforma Protestante trouxe essa grande contribuição. Até o final do século XIX, só se ouvia a voz de quem falava frente a frente. E aí veio a invenção de quê? Do telefone. E aí a comunicação começou a ser ampliada. No início do século XX, na década do século XIX, na década de 20, foi inventado o quê? O rádio. Aquilo foi fantástico. Eu cheguei a conhecer meus bisavós, tive esse prazer, e eles amavam rádio. Isso aí no século XX, né? Não estava lá no início do século XIX. No final do século XIX, do século XX, meus bisavós ainda tinham rádio, amavam aquilo, radionovelas, lá no interior. E depois você tem a televisão chegando, a partir da década de 40, uma explosão também de comunicação. Nós temos, há pouco mais de 20 anos, o celular, chegando com força, do jeito que nós conhecemos. Nós temos o smartphone há 10 anos atrás surgindo e explodindo. Nós temos as redes sociais com 15 anos, 20, 15 anos para cá também, explodindo em termos de tecnologia, e a informação só vai aumentando a cada dia mais, e a gente a cada dia mais embrulhado, enrolado com essas informações, que tem coisas positivas. Não estou dizendo para você deixar as redes sociais. Eu não estou dizendo para você deixar de usar a internet. Tem que saber usar, não abusar da internet e da tecnologia. Nós estamos usando agora mesmo para comunicar a palavra de Deus. Então, a ideia é termos o equilíbrio. Mas se você quer começar o seu dia bem, já pensando positivo, pensando coisas agradáveis, em primeiro lugar, busque ao Senhor logo cedo. Segunda orientação que eu quero dar para você, prática, baseada no versículo 9, coisas práticas que você deve praticar. Procure memorizar versículos bíblicos. Pastor, eu tenho dificuldade com memorização. Você sabia que memorização é exercício? Se você começar a exercitar o seu cérebro, ele vai acostumar com a memorização. As crianças são objetos de memorização de versículos, devem ser objeto de memorização de versículos desde cedo, para chegar na nossa idade já terem uma gama avançada de versículos decorados. Mas você pode começar aqui por esse versículo, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento.
que seja um versículo para você decorar hoje ou amanhã, e você meditar nele o dia inteiro. Então a ideia é essa: selecione um versículo, tente memorizá-lo, medite nele o dia inteiro. No dia seguinte, se você memorizou, parta para um outro versículo. Olha que maneira extraordinária de ocupar a sua mente com coisas positivas. Extraordinário. Terceira orientação que eu quero dar para você: escolha as suas amizades, com quem você se relaciona diariamente. Porque essas amizades, elas podem tanto trazer para você pensamentos positivos, bons pensamentos, como esses aqui, do versículo 8, como podem contaminar também a sua mente. Fofoca, que desgraça, não é? E tem crente fofoqueiro, não sei se é convertido, mas existe. Crente que fala demais, não é? Julga precipitadamente, fala inverdades, espalha fake news. Tudo isso acontece, né? Dentro da igreja, que é o local dos pecadores, mas a gente tem que combater isso. E como que a gente combate isso? Tendo bons pensamentos, fugindo daquilo que é mentira. O primeiro conceito aqui não é verdade, tudo que é verdadeiro. Então se afaste de gente que é mentiroso, que inventa história, que espalha histórias falsas por grupo de WhatsApp, que não investigue se aquilo é verdadeiro, se procede, se não procede. Se afaste de faladores, de pessoas que causam intrigas, contendas, discórdia. Isso faz mal a você. Isso contamina o seu coração, te adoece. Daqui a pouco você está junto, envolvido naquela falácia, vamos dizer assim. Então escolha bem as suas amizades, com quem você se relaciona, para que você tenha uma mente saudável. Uma outra orientação que eu vou dar a você, e diz respeito a um ditado muito antigo: mente vazia, oficina do diabo. Mente vazia, oficina do inimigo, oficina do diabo. Saiba ocupar a sua mente quando ela estiver vazia. Saiba ocupar a sua mente quando ela estiver vazia. Algumas orientações já foram dadas aqui: devocional, a leitura e memorização de versículos, boas amizades, boas conversas. A mente está vazia, você está à toa, leia um bom livro, leia a palavra de Deus, leia um bom livro, um livro edificante. Assista a uma palestra, faça um curso, se exercite fisicamente, porque cuidar do corpo também é agradar a Deus, é cuidar do templo do Espírito de Deus. Há muitas atividades que você pode fazer quando você estiver com a mente vazia, mas não permita que Satanás deixe sugestões na sua mente. São nesses momentos que entram sugestões como suicídio, homicídio, adultérios, fornicações, prostituições. São nesses momentos que nós estamos sozinhos e vulneráveis, sem pensar em nada, é que surgem as sugestões malignas para contaminar o nosso coração. Por isso o seu e o meu coração muitas vezes estão doentes, enfermos, porque nós permitimos que nesses momentos de ociosidade, coisas malignas e pensamentos malignos entrem no nosso coração. São algumas sugestões que nós estamos deixando aqui, baseado no versículo 9, para praticar o que está no versículo 8. O filtro que nós temos que ter aqui é o versículo 8. Quando você for analisar uma prática, um pensamento, uma ação, uma tomada de decisão, passe isso pelo versículo 8. Passe isso pelo versículo 8 e você terá um filtro importante na sua mente. Ou seja, pense naquilo que é verdadeiro. Pense naquilo que é respeitável. Pense naquilo que é justo. Pense naquilo que é puro, santo, agradável a Deus. Pense naquilo que é amável. Pense naquilo que é de boa fama. Pense naquilo que agrada a Deus. E o seu coração estará limpo e curado para a glória de Deus. Aleluia. Essa noite nós aprendemos, na palavra de Deus, a controlar os nossos pensamentos, pensando positivamente, praticando, colocando isso em prática. De nada vai adiantar todo esse discurso, todo esse sermão, se você não sair daqui já mudando a sua forma de pensar, de controlar aquilo que você pensa positivamente. Ah, pastor, mas é muito difícil, estou enfrentando uma enfermidade, estou enfrentando uma crise no casamento, meus filhos são desobedientes, meu marido saiu de casa, minha esposa quer me deixar. Pense positivamente. Até para perdoar você precisa pensar positivamente. Você precisa encontrar uma forma
de encontrar a razão por trás da ação daquela pessoa. Suponha que você soube que a pessoa falou mal de você. Qual é a primeira atitude que você tem? A pessoa falou muito mal de você e não é verdade. Você quer esganar a pessoa, né? Você quer falar mal da pessoa também. Você já reclama, já murmura. Por que você não tenta encontrar o porquê que a pessoa agiu daquela forma? Por exemplo, se fulano agiu dessa forma, provavelmente ela deve ter brigado com o marido. Se fulano foi na igreja e não falou comigo, alguma coisa deve estar acontecendo. Eu vou procurar saber o que está acontecendo com ele ou com ela, porque não é normal ele não me cumprimentar. Ele não chegou bem à igreja. Então, tenta encontrar por trás daquela reação uma razão. Isso é pensar positivamente. O contrário é, fulano não falou comigo, eu também não vou falar com ele. Domingo que vem ele vai ver. Quando ele precisar de mim, deixa ele comigo. Fulano falou mal de você, fulano falou, vou falar mal também. Eu vou para as redes sociais. Eu vou botar no grupo do WhatsApp. A nossa reação, que é da natureza humana, um instinto de defesa, vem logo em seguida. Quando nós deveríamos pensar o positivo. Por que aquilo aconteceu? Quem sabe eu cometi alguma falha mesmo? E aí o perdão se manifesta e nós conseguimos caminhar e ter um coração curado, sarado para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento? Pode ficar de pé, vamos orar juntos. Saímos daqui praticando o que aprendemos na palavra do Senhor nessa noite. Deus bendito, é tão difícil controlar os pensamentos, Pai. Somos bombardeados com muita informação, muito lixo eletrônico, muitos clickbaits, armadilhas, muitas informações falsas, fake news, muitas invencionices, muitas barbaridades, muitas distrações no dia a dia, especialmente nessa era tão fabulosa, tão extraordinária, que é a era da tecnologia, mas também tão perigosa para todos nós. Muitas vezes não conseguimos controlar nem o que a nossa família está assistindo, recebendo, no dia a dia, num celular, numa rede social, num grupo, numa mensagem de WhatsApp, seja o que for. Nosso coração é bombardeado e enferma, adoece, fica ansioso, com raiva, com ira, até mesmo dos nossos irmãos, com quem devemos conviver como família, caminhar, a despeito das nossas diferenças. Muitas vezes deixamos nos enganar e o nosso pensamento fica azedo como um limão, que não existe, um problema que não existe, e que foi inventado pela nossa mente, ou foi sugerido por Satanás à nossa mente. Nós recebemos esse pensamento, processamos esse pensamento, guardamos esse pensamento dentro de nós, e ficamos magoados com o nosso irmão, com o nosso familiar, com o nosso amigo, revoltados, sem razão, sem motivo. Que procuremos entender o que há por trás de um comportamento, de uma reação, de uma ação. Esse é o nosso papel, Pai. Então ajuda-nos nessa noite a ter um coração saudável, uma mente limpa, um pensamento voltado nas coisas celestiais, em tudo que é verdadeiro, justo, amável, de boa fama, agradável. Se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus, nosso irmão Adilson. Como luzeiros no mundo, o Senhor nos levantou. Como cidade elevada, Ele nos edificou para libertar o cativo e vista ao cego trazer, para socorrer o oprimido, em graça abundante viver.
se acende uma luz para se esconder, não se pode apagar o esplendor. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Vem cumprir sobre mim todo o teu querer. Abra os olhos do meu coração. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim, Senhor. Como luzeiros no mundo, o Senhor nos levantou. Como cidade elevada, Ele nos edificou. Pra libertar o cativo e vista ao cego trazer, pra socorrer o oprimido, em graça abundante viver. Não se acende uma luz pra se esconder, não se pode apagar o esplendor. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim. Vem cumprir sobre mim todo o teu querer. Abra os olhos do meu coração. Quero ser tua luz, quero ser tua voz, quero ser o que queres de mim, Senhor. Estamos encerrando o nosso culto e nós gostaríamos de agradecer a presença. Nós temos duas visitantes entre nós, não são de primeira vez. A Dona Helena, mãe do Zé Renato, tá? Seja bem-vinda, minha irmã, mais uma vez. Que Deus te abençoe. E também a Karen, que é a filha do pastor Sérgio, da irmã Rosemary. Seja bem-vinda, Karen, mais uma vez. Vocês são muito bem-vindos aqui. Nós também aproveitamos esse momento para agradecer, expressar a gratidão do Conselho, a Junta Diaconal, pelo grande auxílio em preparando todo o ambiente para que hoje de manhã, Heleno, por favor, leve esse agradecimento à Junta, tá? Preparando todo o ambiente para que hoje de manhã nós pudéssemos chegar aqui e já encontrar tudo pronto para a realização da Assembleia, né? E nós tínhamos uma expectativa de não ter nenhum apoio de áudio. E chegamos aqui, estava tudo montado, tudo pronto, né? Sabemos que isso demanda acordar bem mais cedo, retirar o material que estava na casa do presbítero Plínio, trazer para cá, né? Isso tudo requer trabalho, né? E os nossos irmãos têm feito isso com muita dedicação. Também agradecemos a Roberta, em nome do Conselho, agradecemos a Roberta, né? Roberta assumiu esse papel de ser a secretária ad hoc, ou seja, a secretária substituta, e agradecemos a ela. Ela está com as crianças, né, nesse momento, então, Saulo, receba nosso agradecimento, por favor. E é isso, queridos. Aqueles que nos assistem, né, pelo YouTube, nós agradecemos. Esperamos que você tenha aproveitado não somente a mensagem, mas tudo aquilo que foi feito nesse culto. Esperamos que você tenha tido esse momento de se conectar com Deus, de confessar os seus pecados
e de começar uma nova caminhada. Nós convidamos o reverendo Renato, ele vai fazer a oração final, impetrar a bênção, e logo após, então, o reverendo Renato estará à porta para receber os cumprimentos da igreja. Vamos orar, amadas. Vamos receber a bênção do Senhor. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos por tudo que ocorreu no dia do Senhor, nesse local, desde de manhã, desde as AGEs até o culto, onde nós pudemos também te adorar e ouvir a tua voz. Que aquilo que ouvimos aqui seja praticado, que tenhamos controle da mente, elevando-a a ti, submetendo-a a ti, a tua mente, que é perfeita, santa, agradável, louvável e eterna. E agora, Pai, abençoa o teu povo, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, o Criador dos céus e da terra, e a comunhão e as consolações do divino e santo Espírito de Deus, seja com todos vós, queridos irmãos, não somente hoje, não somente aqui, mas pelos séculos dos séculos. Cantemos. Amém.